Beleza, galera ligada aqui no AV+, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaíno. Está chegando agora, não conhecia o canal, peço para você tranquilamente se inscrever aqui no canal e acionar também o sininho das notificações e saber de tudo que rola por aqui, porque a gente sempre trata de muitas notícias, muito debate, muita resenha, e eu conto com a sua participação nessa família AV+, que não para de crescer. E peço para você também para você fazer o seguinte, dá o like nesse vídeo, o like ajuda bastante, e seguir a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @avascaínos. Você vai lá e segue a gente nas redes sociais, porque também trazemos muitas notícias. Inclusive, nessa manhã, quase praticamente de madrugada, a gente trouxe a foto do Léo Matos, jogador lateral direito, novo contratado do Vasco, já está no Brasil para assinar contrato com o Vasco. Inclusive, ele também postou em seus stories no Instagram, que já está até treinando ali por conta própria para poder chegar ao Vasco de maneira bem, já fisicamente, para quem sabe já poder jogar. Quarta-feira ele não vai poder jogar por não estar inscrito ainda na Sul-Americana, mas quem sabe para o jogo contra o Goiás, dependendo da questão de inscrição, e o nome dele apareça no bid ainda dentro dessa semana, ele possa fazer a sua estreia no jogo contra o Goiás, dia 1º de novembro, lá em Goiânia. Falando um pouquinho sobre o time do Vasco, ontem a gente trouxe a informação de que o Vasco deve aumentar mesmo a altura da defesa com alguns jogadores, o próprio Neto Borges, Marcelo Alves pode ser titular, mas a situação pode ser também diferente em relação à lateral direita, isso mesmo. Caio Tenório é um jogador que a comissão técnica praticamente não gostou muito da atuação dele no jogo contra o Corinthians. Pikachu não vem bem e o treinador pode fazer uma opção de colocar 3 zagueiros ou até outro jogador naquela posição. O mais provável é que são 2 jogadores que estão ali, possivelmente podem ser escalados nessa posição. O zagueiro Miranda, que já até jogou naquele jogo contra o Atlético Mineiro e já vem treinando em algumas oportunidades nessa posição. E também o próprio Carlinhos, que já jogou nessa posição na Europa, principalmente jogando na Bélgica, onde foi treinado por Ricardo Sapinto. Ele pode sim jogar nessa posição como lateral direito e aí o Vasco ter a opção de colocar um outro jogador no meio-campo, que ao meu ver pode ser Juninho, que já está recuperado de lesão e pode ser escalado ali no meio-campo, fazendo o meio-campo com Andrei, Léo Gil, ou só Gil, como pediu o Flávio Dias ontem, Juninho e Martim Benítez no ataque. Aí sim, Thales Magno e Ribamar, porque o Germancano provavelmente não deve jogar essa partida por conta da contusão séria que está afetando o jogador. Então, por isso o time do Vasco deve ser aproximadamente esse. Só que a gente não sabe se essa questão do lateral direito, o técnico vai com o terceiro zagueiro ou mesmo o Carlinhos jogar naquela posição para formar um 4-4-2, porque o técnico Ricardo Sapinto pensa sim em modificar a equipe. Ele jogou num 4-3-3, vamos dizer assim, no jogo contra o Corinthians, colocando o Vinícius e o Thales um em cada ponta, mas ele já deve ter repensado essa situação, porque o Vinícius também não foi muito bem, e por isso ele deve colocar um esquema com 4 jogadores na defesa, 4 no meio-campo e 2 jogadores no ataque, dando mais liberdade, principalmente ao Martim Benítez, que está recuperado. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha desse esquema? Quem você escalaria na lateral direita? O próprio Caio Tenório, que é da posição, o Miranda zagueiro, ou então o próprio Carlinhos, colocando ele ali na lateral direita? Qual seria a sua opção para essa posição? Na zaga, provavelmente o Leandro Castan pode jogar ao lado do Marcelo Alves. Tem também a volta do Ricardo Graça. Muita gente perguntando ontem sobre o Ricardo Graça. Ricardo Graça está fisicamente bem, pode sim ir para esse jogo. Eu não sei se o técnico Ricardo Sapinto pode fazer a opção de colocar os 3 zagueiros, ao invés de colocar o Miranda ou o Carlinhos na lateral direita, colocar o Ricardo Graça ao lado do Marcelo Alves e também do Leandro Castan para formar ali aquela trinca de defesa. Aí você adiantaria o time, colocaria o Carlinhos na ala direita, o Neto Borges na ala esquerda e você formaria o meio-campo ali com Andrei, Gil e aí o Martim Benítez, colocando o Thales e o Ribamar na frente. Pode ser uma opção também jogar num 3-5-2, quem sabe? Ele está treinando, ele está modificando, está tentando, estudando o próprio time adversário, porque o Caracas é um time um pouco mais complicado, um time veloz. Quem sabe com 3 zagueiros, colocando 2 jogadores ali à frente, um time um pouco mais aberto pela ponta, em vez de jogar com pontas mesmo, com atacante lá na frente, você abre o meio-campo, você bota um ala na direita que é o Carlinhos, que sabe jogar naquela posição, um ala esquerdo do Neto Borges, que é até melhor para ele, porque não vai ter tanta responsabilidade de voltar para marcar, pode avançar mais, que é a sua grande qualidade. Quem sabe
um 3-5-2, o Vasco consiga jogar nessa partida contra o Caracas, 9h30 da noite, quarta-feira, e então um time que pode ser bem montado pelo técnico Ricardo Sapinto. Mas essas situações, o Vasco vem treinando, acho que essa semana deve definir mesmo a equipe, segunda e terça-feira vão ser treinamentos mais efetivos para formar essa equipe do Vasco, a gente vai ter um desenho melhor do time do Vasco que vai para essa partida. Lembrando que essa partida, por enquanto, vai ter transmissão apenas com imagens da Comembol TV, que alguns canais, algumas empresas de canais de televisão a cabo têm a NET, Sky. Você que tem, você vai lá e assina, são R$ 39,90 por mês, é meio complicado, meio puxado para alguns jogos, mas tem uma esperança aí, né? Parece que o SBT, a Rede TV, até a Band estão negociando para fazer a transmissão desse jogo do Vasco na quarta-feira, até mesmo o jogo do São Paulo contra o Lanús. Vamos ver, tomara que o SBT consiga comprar os direitos de transmissão e aí passe em TV aberta para todo o Brasil, e aí a gente não precisa fazer esse gasto com a Comembol TV, eu acho que vai ser muito bacana. Tomara mesmo que o SBT, ou a Rede TV, ou a própria Band, uma das três, seja lá qual for, a gente vai estar torcendo para passar esse jogo em TV aberta, que vai ser muito bacana para a gente poder ter uma ideia desse jogo do Vasco em São Januário, o primeiro jogo dessa fase complicada da Copa Sul-Americana. Eu queria perguntar também para vocês sobre essa situação do Vasco. O que vocês acham? Vocês acham que o Vasco, mesmo lá hoje na zona de rebaixamento, por conta da vitória do Bragantino contra a equipe do Goiás, o Vasco entrou na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, até eu e o Flávio, a gente bateu uma live ontem aqui à noite, aqui no canal AV+, para falar sobre essa situação, mas eu quero saber de vocês, você acha que o Vasco poderia, por exemplo, deixar um pouco de lado a Copa Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro para não cair? Você acha que ainda é cedo para isso? Na meu ver, ainda é. Acho que o Vasco pode sim disputar as duas competições tranquilamente, são competições que dá para você fazer pontuações no Campeonato Brasileiro, acho que a situação ainda não é tão complicada assim, tá ali na zona de rebaixamento, mas tem jogos a menos, e tem a situação também da própria Sul-Americana, que o Vasco caiu numa chave razoavelmente boa, dá para poder fazer classificação ali na Copa Sul-Americana, passar pelo Caracas e depois ir avançando de fase, mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Em relação ao Léo Matos, como eu disse, o jogador já está no Brasil para reforçar a lateral direita do Vasco, vem com muita disposição, 34 anos, e como o Flávio Dias disse ontem, a contratação dele vem porque o Vasco precisava de novas lideranças. Ele era capitão lá no PAOK, é um jogador que é ídolo na Grécia, é um jogador que tem know-how, tem moral e pode chegar aqui ao Vasco e ser referência para os jogadores da base, um jogador mais experiente, quem sabe ser esse jogador que o Vasco tanto precisava. Ele tem até um apelido de El Louco, mas vai ser muito bacana ter esse jogador aqui no elenco do Vasco, que estava precisando mesmo de um lateral direito. Então, galera, bom domingo para vocês. Lembrando que hoje, 4 horas da tarde, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter a nossa live galáctica. Eu, Flávio Dias, JP Escofano, Mari Barata e nossos dois convidados, Alex Calheiros e Vaguinho, que fez aniversário ontem. Parabéns, Vaguinho, tamo junto nessa nossa live galáctica lá no canal Atenção Vascaínos. E hoje também, mais ou menos ali entre 10 e 10h30 da noite, vou abrir de novo uma live aqui no AV+, para trocar uma ideia com vocês, com alguns convidados bacanas. Beleza, galera? Grande abraço, bom restante de domingo, bom almoço para vocês, bom prosseguimento de rodada. Tomara que o Vasco não caia ainda mais na tabela. Vamos torcer ali para que o Atlético Paranaense não vença o Grêmio e possa vir um resultado positivo e o Vasco mantenha ali a posição que já é dura. Imagina ficar pior ainda no Campeonato Brasileiro. Queira Deus que não. Grande abraço, galera. Valeu, tamo junto. Fui.